Olá a todos, é com grande alegria nós temos mais uma oportunidade de mais um vídeo estar juntamente com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, o seu lar. Que Deus possa derramar das bênçãos sobre a sua vida a cada dia mais. E este vídeo é a nossa reflexão neste momento. Nós vamos falar a respeito de mudanças. Mas por que mudanças? Muitas vezes nós esperamos que as coisas sejam diferentes na nossa vida. Passa-se uma semana, passa um mês, passa um ano e nós queremos que as coisas mudem. Mas a questão é, o que nós estamos fazendo para mudar? O que nós estamos buscando para mudar? Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 3 e versículo 5, que fala a respeito de um homem, um coxo, aonde ele ficava no templo, aonde ele era levado no templo, porque ele não ficava porque ele era levado, porque era um homem coxo, um homem paralítico. E este homem, ele era desde o nascimento da sua mãe, ele era dependente que fosse carregado, que fosse levado. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós vemos muitas pessoas a se queixar, reclamar da sua vida. Mas a pergunta é, e se passa um mês, se passa um ano, e a pessoa sempre está com o mesmo problema, sempre reclamando da mesma situação. Mas a pergunta é, o que é feito para mudar? Nós vamos ver, falando a respeito de Pedro e João. Pedro e João são dois homens que eles, na época, não tinham conhecimento de letras. Não eram homens muito aperfeiçoados na palavra, podemos dizer, mestrados na palavra. Mas o que esses homens tinham? Esses homens tinham o poder que Jesus Cristo deu à igreja e deu aos seus apóstolos. E hoje ela continua sendo dada. O poder de Jesus Cristo continua operando no meio do seu povo. Mas são muitas vezes as pessoas que não acreditam no milagre, não acreditam no poder, desacreditam, porque Jesus continua sendo o mesmo e sempre. Jesus não é mais e nem menos, Jesus é o sempre, o ômega e o alfa. Nós vemos aqui que em Atos capítulo 13, Atos capítulo 4 e versículo 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, percebeu que eram homens comuns, sem instruções. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aí está a maior receita, estar com Jesus. Aquele que está com Jesus, e Jesus capacita. Nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 5, que quem capacita o homem é Deus, não é do nosso mérito, mas é do mérito de Deus, é Ele que nos capacita. Então eu quero dizer que muitas pessoas às vezes acabam dizendo, mas eu não sei isso, mas eu não sei aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas são desculpas esfarrapadas para não buscar realmente conhecer a palavra de Deus. Hoje a pessoa pode não saber ler, mas pode abaixar um aplicativo no seu celular que existe a Bíblia, ela é transmitida. Você pode colocar em forma de áudio, você vai escutar toda a palavra de Deus em forma de áudio. Então não existe como não querer. É desculpas esfarrapadas. Então o conhecimento da palavra, aprofundamento da palavra de Deus é que te leva. Deus te capacita, Deus te dá graça e discernimento e você é mais do que vitorioso. Mas por que estou falando de Pedro e João? Porque eram homens que não tinham, homens comuns, sem instruções. Mas quem capacita é Jesus. E esses homens só eram capacitados porque estavam com Jesus. E aquele que está com Jesus, busca Jesus, se aprofunda na palavra, ora, busca, ele tem a certeza que ele terá respostas. E uma questão que eu quero levantar neste momento, neste vídeo: quantas vezes nós perguntamos para tantas pessoas, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Às vezes uma oportunidade de trabalho nova que a pessoa vai ter, a pessoa pergunta para todo mundo, menos para Jesus. Mas, falando de Pedro e João, nós vamos ver que estes homens estavam indo na hora nona, subindo ao templo para orar. A chave, a oração. E quando eles chegam diante daquele homem aquele paralítico que estava na porta do templo,
a vida, a história daquele homem mudou, porque era mais um dia que ele ia simplesmente ficar na frente do templo, pedir esmolas. E quantas vezes na sua vida você levanta achando que vai ser mais um dia normal, mais um ano normal, mais um mês normal? Mas Jesus quer te surpreender, Jesus quer mudar a tua trajetória, Deus quer mudar o seu caminho, Jesus quer te mostrar algo diferente. Só que você precisa crer e confiar. E como isso? Na palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículo 2 diz assim. Vai falar a respeito de... Era trazido um homem desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias apunhava. A porta do templo chamado Formosa. O que pedisse esmola aos que entraram. E como vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe esmola. Então quando Pedro e João estavam entrando, ele pede esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, diz: olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Mas o que tenho, isto te dou. João e Pedro não tinham ouro nem prata, mas eles tinham o quê? Mas o que tenho, isto te dou. Nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés artelhos se firmaram. E saltando, pôs-se em pé e andou, e entrou eles no templo, e andando, saltando, louvando a Deus. Aquele homem simplesmente esperava o natural, mas naquele dia na sua vida aconteceu o sobrenatural. Porque em nome de Jesus, pela autoridade e poder de Pedro e João, aquele homem levantou e foi curado daquela enfermidade. Aquele homem que era paralítico começou a saltar pelo templo e se alegrou. E este motivo foi que João e Pedro foram de frente aos outros homens. Porque de que forma eles estavam curando? De que forma eles estavam procedendo? Da onde que vinha aquilo? Eles foram levados diante das autoridades. Mas as autoridades viram que aqueles homens não tinham um grande conhecimento em letras. Mas eles estavam com Jesus. Aquele que anda com Jesus, ele é diferente. Aquele que lê a palavra de Deus, aquele que busca Jesus em oração, ele é diferente. Ele precisa ser diferente. Ele precisa ser luz e não treva. Ele precisa ser esperança e não desesperança. Ele precisa levar as pessoas à luz, levar ao caminho, a verdade e a vida. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, capítulo 8, versículo 32. Então aquele que está verdadeiramente alicerçado na palavra, ele tem palavra, ele tem o que levar, ele tem conteúdo. E eu quero dizer para você nesta mensagem, quem sabe você todos os dias você tem que se levantar e tem muitas vezes achando que a tua vida sempre será normal. Mas comece a buscar em conhecimento na palavra de Deus, em Jesus Cristo, em oração, buscar a Ele, para que você venha a ter resultado. Se você tem dúvidas, busca Jesus, pergunta a Jesus. Muitas vezes nós perguntamos para tantas pessoas, e nem todas as pessoas querem o nosso bem. Nem todas as pessoas querem o nosso sucesso. Mas eu quero te dizer para você que em nome de Jesus você pode ter sucesso. E a sua vida pode mudar. Comece a praticar, buscar a palavra, orando, buscando a todo tempo e a toda hora. Deus abençoe a todos. Esteja compartilhando nossos vídeos, esteja acessando nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma nova trajetória. Aquele homem levantou esperando no natural, mas na vida dele aconteceu o sobrenatural. Assim pode ser a sua vida. Basta ter fé e crer em Jesus. Amém.